Deus, aleluia, Senhor. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é fiel, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Deus possa abençoar a nossa irmã pastora Lucineia. Deus possa abençoar a nossa irmã Bispa Francisca e os guerreiros de Cristo e todos que aqui se encontram presentes. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Nosso Deus ele é bom. Mais um para somar nessa caminhada de casório. Aleluia, Deus. Amém. Deus ele é fiel, né? Aleluia. Para ter certeza que quando surgir a oportunidade na sede lá de fazer casamento, vou chamar a nossa irmã pastora Lucineia. Aleluia, Deus. Deus é fiel, amém? Amém. Quem está feliz da glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia e abre em 2 Reis, capítulo de número 5. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, porém sofria de lepra. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, todo mundo aqui conhece a história de Naamã. Quero frisar aqui alguns detalhes na vida de Naamã. Naamã, algumas bíblias dizem que ele era general, outras bíblias dizem que ele era comandante. A mesma coisa. Naamã era um servo fiel, leal à sua corte, leal ao seu rei, leal à sua pátria. Era um homem que estudou bastante para estar na posição que ele estava. Ele servia ao rei da Síria. Quem era o rei da Síria? Nós sabemos que o rei da Síria tem por nome de Ben-Hadad. Esse Ben-Hadad, quando ele liderou uma guerra e guerreou contra os samaritanos, a Bíblia diz que ele cercou toda Samaria, ninguém entrava e ninguém saía. A cidade começou a ficar à mercê, porque o povo não comprava e o povo não saía para comprar. E o povo começou a sofrer necessidade, preso na cidade de Samaria. Esse Ben-Hadad era um homem tão mau, mas tão ruim, que a história diz que as mulheres, para não morrer de fome, elas pegavam os seus filhos recém-nascidos, jogavam para cima, os guardas paravam com espada, eles matavam as crianças, cozinhavam para se alimentar, para não morrer. Misericórdia. Se alimentava de bosta de pombo, glória a Deus, diz a Bíblia Sagrada. E a Bíblia fala, irmãos, que esse Ben-Hadad era um homem cruel. Quem era o comandante que comandava toda a guarda da Síria? Era Naamã. Naamã era credenciado, irmãos. Naamã, ele levava no seu peito, aleluia, várias estrelas de honra ao mérito. Era um homem que preocupava muito com a fama, preocupava muito com o sucesso. Era um homem que preocupava muito com a sua posição diante da lei. A Bíblia diz, irmãos, que um certo tempo o povo assírio projetou uma guerra contra o povo de Israel. Nós sabemos que Israel é o povo a qual Deus prometeu abençoar, Deus prometeu honrar, Deus prometeu entregar vitória ao povo de Israel desde quando segue os princípios da Bíblia, desde quando segue a Deus como o único Deus da sua vida. A Bíblia diz que certo tempo Israel perdeu a fé, e por causa dele ter perdido a fé, o Senhor afastou de Israel. A Bíblia diz, irmão, que quando o povo assírio incendiou Israel, o povo assírio teve êxito.
a ponto de destruir famílias, a ponto de colocar fogo nas casas, a ponto de pegar muitas pessoas de Israel e levar a cativo, levar para ser escravo ao povo assírio. A Bíblia diz, irmãos, que quando Naamã liderou esta guerra contra o povo de Israel, o povo assírio teve êxito. Por quê? Porque o povo de Israel abandonou a fé. E nós sabemos, irmãos, que a vitória é simples. Para você receber vitória, temos que obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos e andamos segundo os princípios da Bíblia, Deus levanta do trono só para te ver sorrir e te entregar a vitória. E eles levantam a mão para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus e glória a Jesus. Aleluia, Deus. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Naamã, esse comandante que era muito inteligente, esse general, aleluia, que conquistou a confiança do rei, ele sofreu de uma enfermidade. Só que a enfermidade de Naamã era uma enfermidade incuráveis, uma enfermidade que aos olhos do homem não havia mais cura. Nós sabemos, irmãos, que ele foi tomado por uma lepra. A lepra começou no seu corpo e começou, irmãos, uma coceira que ele tinha no corpo, e essa coceira começou a crescer no seu corpo e começou a se espalhar no seu corpo. A Bíblia diz, irmãos, que para ele se esconder, para o povo não olhar para ele e ver que ele estava leproso, ele pegava, irmãos, aleluia, a sua armadura e vestia para poder tampar a sua lepra. Ele pegava o seu capacete, colocava na sua cabeça todas as vezes que ele ia para a frente da guerra, ou quando ele ia comparecer diante do rei. Tinha momento de reunião que ele ia todo fardado, irmão, porque ele não podia mostrar que estava leproso. Se ele ou o povo percebesse que ele estava com lepra, ele não poderia estar no meio da sociedade. Agora vamos imaginar, irmãos, uma pessoa com a lepra no corpo, escondendo com armadura e escondendo também com capacete na cabeça, para poder não mostrar tristeza, não mostrar a dor, não mostrar o sofrimento. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes está por trás de uma armadura para não mostrar o seu sofrimento, nem mostrar a sua tristeza. Mas uma coisa eu sei: o homem você não pode mostrar, mas Deus conhece a tristeza que você carrega nessa caminhada. Mas uma coisa eu te digo nesta noite: para o homem não tem jeito, mas para Deus tudo tem jeito. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Naamã, quando ele vai para a frente da guerra, que ele vence a guerra com o povo de Israel, ele pega uma jovem e leva a jovem para ser escrava. Naamã, ele deu a ordem para o soldado entrar na casa desta jovem, matar a sua mãe, matar o seu pai, matar a sua família. E ele pega esta jovem e leva para dentro da sua casa para ser escrava. Aquela menina estava trabalhando na casa de Naamã como escrava para servir Naamã e servir a tua esposa também. Agora vamos imaginar quando Naamã vinha da guerra, que ele tinha que arrancar a camisa, irmãos, toda suja de sangue, e jogava ali para aquela menina lavar a camisa, lavar a sua calça, lavar a sua armadura, lavar o seu capacete. Duas pessoas sabiam da enfermidade que Naamã carregava. Primeira era sua esposa e a segunda era aquela menina que trabalhava na sua casa. Aquela menina tinha vários motivos de criticar Naamã. Ela tinha vários motivos de olhar para Naamã e zombar de Naamã e ver que Naamã estava morrendo aos poucos. Só que aquela menina fez algo diferente. Aquela menina era tão diferente que aquela menina não guardava mágoa no teu coração. Tem muitas pessoas que
estão sofrendo e está pior do que Naamã com a lepra. Tem guardado muitas vezes mágoa no coração, e Deus não quer que nós guarde mágoa em nossos corações, porque se nós guardar mágoa em nosso coração, nós iremos nos envelhecer, nós iremos trazer enfermidade para a nossa alma, enfermidade para a nossa saúde. Deus manda te dizer aqui nesta noite: não guarde mágoa no teu coração, não permita que este mal venha dominar a sua vida, não permita que você venha envelhecer rápido por causa da mágoa que guardaste no coração. Perdoe, 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 para que o nome de Deus seja glorificado. Perdoar não quer dizer andar junto. Perdoar é você liberar o perdão e deixar que a pessoa vá e faça segundo a vontade de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão para adorar a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aquela jovem, quando ela estava lavando ali aquelas peças de roupa, ela começou a pensar no seu coração. Ela chama a sua ama, ela chama aquela senhora e conversa com ela dizendo assim: olha, se o teu marido conhecesse um profeta que está lá em Samaria, ele não estaria sofrendo da forma que ele está sofrendo. Se ele for até este profeta, pode ter certeza que o profeta vai curar ele em nome de Deus dessa enfermidade. A Bíblia revela, irmãos, que aquela senhora, esposa de Naamã, ouvindo que aquela jovem estava falando, eu creio que no seu íntimo, no teu ego, ela dizia assim: nós fizemos um mal contra esta jovem, e esta jovem traz uma palavra de bondade para minha casa e para minha família. Irmãos, temos que ser diferente. Não é porque a pessoa veio com maldade que tu tem que ir com maldade, não. Se a pessoa veio com maldade, vai com amor, mostra a diferença, mostra que você é diferente, mostra que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ainda que vem com espada, vai em nome do Senhor dos Exércitos, que a vitória será sua, em nome de Jesus. Quem está entendendo a revelação, levanta a mão para adorar a Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz que Naamã tinha reconhecimento, Naamã tinha êxito, Naamã tinha sucesso. Naamã carregava no seu peito várias estrelas de honra ao mérito. Para ele, achava que estava tudo bem, estava por cima, mas porém, que no seu interior ele sofria de uma enfermidade. Aos olhos da população dizia: ele está bem, ele está, aleluia, acima de tudo. Mas no coração de Naamã, ele sabia que a qualquer momento aquela lepra ia possuir o seu corpo todo, e ele poderia morrer a qualquer momento. Ele sabia muito bem que a lepra era algo gravíssimo, mas ele estava ali. A Bíblia revela, irmãos, que quando a sua esposa conversa com Naamã e fala para Naamã que há uma solução para o problema dele, e ele diz: mas que solução é essa? A mulher começa a dizer para ele: lá em Samaria tem um profeta, e esse profeta, tudo que ele fala acontece. Se ele profetizar na tua vida, Naamã, que você vai ser curado, você vai ser curado. Aleluia. Isso preencheu, irmãos, a esperança do coração de Naamã. Naamã chega até o rei Ben-Hadad e pede uma carta para poder entrar em Samaria, conversar com a autoridade de lá, porque ele não poderia sair lá do reinado dos assírios e entrar em Samaria sem antes avisar. Seria ali uma guerra de estado. Não poderia, porque tem que honrar o mérito das pessoas que foi honrado em outro estado. A Bíblia diz, irmão, que quando Naamã senta com o rei Ben-Hadad e começa a contar a sua necessidade, o rei Ben-Hadad assina logo uma carta e dá autorização para Naamã entrar em Samaria, procurar o rei e pedir ao rei solução para o seu problema. A Bíblia diz, irmãos, que quando, aleluia, o rei da Síria dá esta carta para Naamã, Naamã vai até Samaria. E quando chega em Samaria, ele procura o rei. Quem era o rei de Samaria? Era um rei bem conhecido em Samaria. Algo que chama minha atenção é o seguinte, irmãos, que quando Naamã chega perante o rei, Naamã começa a contar a história para o rei sem
discernimento, sem entender os fatos daquilo que Naamã estava enfrentando. Ele olha para Naamã e diz: Naamã, sou eu por acaso Deus para trazer solução para o seu problema? Sou eu Deus que posso resolver o seu problema? Ele não, ele questionou. Por quê? Porque ele falou a realidade, ele falou certo, porque o que Naamã estava enfrentando, o rei não podia resolver. Aquilo que Naamã estava enfrentando, é só Deus que pode resolver. Olha só, olha o que eu aprendi aqui nesta noite. Nós que somos salvos em Cristo, jamais devemos criticar quem está no Egito, quem está no mundo, que é a mesma coisa. Jamais devemos criticar ele, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Naamã, ele era ímpio. Naamã servia à corte do rei Assíria. A Bíblia diz que Naamã era um homem muito perverso, porém era um homem que obedecia, era leal à sua corte. E Deus precisa realmente de pessoas leais, pessoas que servem a sua bandeira, pessoas que honram o nome de Jesus Cristo. Não importa o seu passado, não importa o que você fez lá no Egito, não importa se você foi ruim lá, o mais importante é que Jesus precisa de você. E Deus quer te usar na terra, quer purificar você dessa lepra e fazer você um vaso de valor na presença de papai. Quem acredita nisso que eu estou pregando, levanta a mão para adorar. Eu não sei se você está sentindo, mas eu sinto a presença de Deus nesta noite, e Ele me diz que algo sobrenatural vai acontecer na tua vida se você der lugar. Aleluia, glória a Deus e glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu quero frisar aqui alguns pontos, irmãos, que aconteceu na vida de Naamã. Este Naamã, aleluia, que aos olhos de toda autoridade, ninguém percebeu que Naamã sofria dessa enfermidade. Nos tempos atuais agora ficou mais fácil, porque quando a pessoa é tomada por uma lepra, ele vai no hospital ali, o médico prepara um coquetel, ele começa a tomar aquele coquetel e vai se curando, né? Vai se curando. E no tempo passado não havia cura, não tinha solução para o problema daqueles que foi tomado por uma lepra. Quando a pessoa sabe que a pessoa está leproso, a pessoa ela é tratado como indigente. As pessoas pegam o leproso e jogam para fora da cidade, porque eles não misturam no meio da população, porque eles acham que se misturar no meio da população, a lepra pode transferir de um para outro, para outra pessoa. Então Naamã, ele guardou, aleluia, tudo calado, e só a sua esposa e aquela menina sabia do seu sofrimento. Agora vamos imaginar. Nós sabemos que a lepra, irmãos, há uma infecção tão violenta que traz odor, traz um cheiro horrível, traz um cheiro tão terrível que ninguém consegue ficar perto da pessoa. A mulher, irmãos, é tão parceira, condenada por Deus, que o marido, mesmo fedendo com a sua lepra, ela não abandonou ele, esteve do lado dele até ali o dia que ele recebeu o milagre. Para completar, a menina que poderia, aleluia, bater palma, ficar feliz em ver Naamã morrer aos poucos, ela não ficou feliz, ela foi triste. Ela sabendo que Naamã liderou um povo para matar o seu pai, matar a sua mãe, ali trazer tristeza ao coração dela, mas mesmo assim ela tratou ele bem, ela quis o bem para ele. Irmão, sabe por que macumba não pega nem crente? Sabe por que macumba não pega nem quer lavar de remido no sangue de Cristo? Porque quando ele sabe que alguém fez macumba para ele, no lugar dele ficar com raiva, ele fica feliz, ele fica alegre, ele não fica, aleluia, com mágoa da pessoa que fez o mal, não. Ele passa a amar a pessoa, sabe por quê? Porque nós sabemos que a luz, quando chega no meio das trevas, as trevas caem por terra. Aonde a luz chega, tem que clarear. Se tiver escuro, se a luz chegar, a escuridão cai por terra e a clareza chega. O que eu quero te dizer nesta noite é o seguinte: é igual a revelação. Quando Deus revela que foi feita uma de macumbaria contra você, automaticamente a macumba é quebrada. Sabe por quê? A macumba só tem força enquanto está escondido, porque tem algo negro ali por cima. Mas quando a claridade chega e traz a revelação daquilo que foi feito contra a sua vida, na mesma hora o laço é quebrado. Quem levanta a mão para adorar. Ei, Deus nesta noite está quebrando o laço. Aleluia, glória a Deus e glória a Jesus.
Lá em Pirapora havia uma mulher por nome Dona Vânia. Ela tinha um terreiro de macumba que eu nunca esqueci o nome do terreiro de macumba. Chamava assim, ó, Tenda de Umbanda Agumegê, Aldeia Serra Grande. É algo que o povo disse que era pesado demais. Meu Deus. Quando essa mulher fazia macumba para alguém, para aquele alguém morrer, e aquele alguém era evangélico, todas as vezes de manhã, aquele alguém que ela fazia macumba, passava por ela e dava bom dia, boa noite, pegava na mão, dava um abraço e dizia: Jesus te ama e eu também. Aleluia, Deus. Ela fazia os trabalhos, irmão, para destruir a vida da evangélica. E cada vez que ela fazia o trabalho para destruir a vida dela, dessa evangélica, todos os dias que ela encontrava essa evangélica, ela estava feliz, aleluia, sorridente, contando as bênçãos e contando as vitórias. A macumbeira, sem entender o porquê, ela pergunta ao Exu o porquê as coisas que ela fazia não davam certo. Aí o Exu se revelou para ela, dizendo que o trabalho só tem efeito quando tem maldade, quando o coração é obscurecido. Quando alguém faz trabalho para você, você deseja a morte dele, o trabalho volta contra você. Ei, Deus não quer que você maltrate ninguém. Deus não quer que você revida contra alguém. Deus quer que você ame, porque o teu amor quebra a maldição, desfaz corrente, desfaz macumba e laço é quebrado. Quem quer levanta a mão para adorar. A Bíblia diz, irmãos, que Naamã, preste bem atenção nos pontos que você já conhece essa palavra. Aleluia, Deus. Naamã, quando conversa com o rei dá poder para ele entrar na cidade e procurar o profeta que ele estava procurando. A Bíblia diz, irmãos, que Naamã encontra, sabe aonde o profeta mora. Só que Naamã, como ele não conhecia a palavra, ele levou prata, ouro, bronze, levou muitas coisas valiosas para colocar nas mãos do profeta. Só que o profeta não é comprado, não, irmãos. O profeta faz aquilo que é de Deus. Aleluia, Jesus. Quem crê, levanta a mão para Glória nós. a Deus. Aleluia. A Bíblia revela, irmãos, que quando ele se encontrou a casa do profeta, que um guarda vai lá e bate palma, alguém sai na porta, que era o servo de Eliseu, por nome Geazi. Eles conversam com o servo e falam: ó, vimos de longe, trouxemos aí um comandante, o comandante está leproso, e viemos aqui para que o profeta venha e coloque as mãos sobre ele e ele seja curado, e depois iremos presenteá-lo. Geazi chega até o profeta e conta a história para Eliseu. Eliseu nem lá fora saiu, aleluia. Glória a Deus. Eliseu falou assim: vai lá e fala com o comandante que se ele quiser ser purificado da lepra, ele tem que ir até o Rio Jordão e mergulhar quantas vezes? 7. Quantas vezes? 7. Tu acha que Naamã ouviu o recado e ficou calado? Não, ele questionou. Preste bem atenção. O primeiro passo para o milagre chama obediência. A ordem foi dada: vai até o Rio Jordão e mergulha quantas vezes? 7. A ordem foi dada. Quem obedece alcança o quê? Milagre, vitória, Misericórdia. Quem crê bênção. nisso aí? Eu creio, Deus. Só que Naamã, ele começou a citar alguns rios que são limpos, alguns lagos que são cuidados. Ele falou: mas tem um lago em tal lugar que a água é limpa e é purificada, você pode me ordenar e até lá eu chegar lá, pular lá dentro lá e ficar tudo tranquilo. Porque ele conhecia que rio é esse chamado Jordão. O Rio Jordão, para quem não sabe, irmãos, quando tinha exportação na época, as fezes eram lançadas no rio. As coisas ruins, carniças, os gatos que morriam, jogavam na onde? No Rio Jordão. Aí ele pensou: vixe, logo eu chegar e mergulhar na água suja, imunda. Mas porém, a ordem foi Dada. A ordem foi Dada. Não importa o lugar. Se Deus te deu a ordem, executa a ordem que Deus te deu. E a ordem hoje é o seguinte: segue o caminho de Deus, que Ele vai te honrar nessa caminhada. Quem levanta a mão para adorar? Segundo ponto, na vida de Naamã. Naamã tinha vergonha
de tirar sua armadura diante dos seus súbditos, das pessoas que serviam a ele, que eram os guardas. Ele pensou, se eu tirar a armadura, eles vão saber que eu estou com a lepra todinha espalhada no corpo, vão ter nojo de mim, não vai querer encostar em mim. Olha só. Só que Deus, para poder operar o milagre, temos que arrancar, irmãos, a armadura que impede Deus operar. Na nossa linguagem chama assim a capa, porque todo mundo que se apresenta diante de Deus com a capa na frente, Deus não opera. Para Deus operar, o crente tem que ser verdadeiro com as suas opiniões, jogar a capa por terra e deixar que o nome de Deus venha ser glorificado. Quem quer levantar a mão para adorar? Olha a papai. Aleluia, o povo quer milagre, mas não especifica para Deus que tipo de milagre quer. Às vezes quer um milagre, mas Deus diz, deixa o pecado, mas ele não quer deixar o pecado da lepra, aleluia. Aleluia, glória a Deus e glória a Jesus. Aleluia a Deus. Naamã só recebeu a libertação, só recebeu a purificação, quando ele, aleluia, arrancou a sua armadura, tirou o seu capacete, conforme a voz de Deus, ou seja, mostrando quem verdadeiramente ele é diante de Deus, mostrando a sua verdadeira identidade. Tem pessoas que às vezes, irmãos, aleluia, quer ser algo que não é. Isso é terrível perante Deus. Temos que ser aquilo que Deus nos concedeu a ser. Quem crê, levanta a mão para adorar. Cristão de duas faces, Deus não quer. Deus não quer um bipolar se ele não se libertar. Porque quando o bipolar se liberta, Deus usa. Mas quando ele é bipolar, ele não sabe quem está servindo. Ou Deus de Abraão, ou Deus das trevas. Deus não quer que você serve o Deus das trevas, mas Deus quer que você serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quem crê nisso, levanta a mão para adorar. Aí depois que ele arrancou tudo, que mostrou a sua verdadeira identidade, ele entrou no rio. Preste bem atenção, alguns dizem assim, ele mergulhou no rio e foi curado porque ele mergulhou no rio. Não, ele foi curado porque ele foi obediente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se ele mergulhasse 6 vezes, ele não seria curado. É verdade. Verdade, Deus. Não importa se tem fé ou deixou de ter fé. Se não obedecer, a fé é morta. Mas quando nós obedecemos e temos fé e certeza naquilo ou naquele que nos enviou, pode ter certeza que milagre de Deus acontece em nossas vidas. Quem crê, levanta a mão para adorar. Aleluia. São pontos que às vezes, irmão, nós esquecemos. Ele foi lá e mergulhou, foi curado. Não, ele foi porque ele obedeceu. Porque antes de obedecer, ele criticou, ele falou tanta coisa, irmãos, que Deus, se fosse eu, se fosse você. Só que Deus não pensa como eu e como você. Porque se ele pensasse como eu e você, ia falar assim, rapaz, esse cabra é folgado, né? Além de querer ser abençoado, ainda quer montar a ordem, quer falar alguma coisa. Mas Deus não. Deus é tão bom que Deus falou assim, se tu me obedecer, as bênçãos vai cair sobre a tua vida. Quem crê, levanta a mão para adorar aí. Deus está na terra, irmão. Aleluia. Ele obedeceu e foi Curado. Aleluia, Jesus, purificado. glória a Deus. A lepra, aleluia, poderia ser um pecado enorme que estava por debaixo daquela capa, armadura. Porque tem gente que é só capa, irmãos. E quando mostra a verdadeira identidade, Deus muda. Deus transforma. Deus realiza obras e milagres. Aleluia, Jesus. Nessa história toda, aos olhos espirituais, quem teve mais mérito? Naamã ou a menina que foi levada para ser escrava na casa dele? A menina. A menina. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Aos olhos de Deus. Mas aos olhos do homem, quem tinha mérito, quem era? Naamã. Por quê? Porque hoje em dia é assim, meu irmão. Se você tem ali, ó, tem que respeitar. Mas está errado ou não, tem que respeitar. Se não respeitar, come cadeia. Nossa, come cadeia. É inocente, mas come cadeia e assim vai.
Mas aos olhos de Deus, irmãos, quem estava tendo sucesso naquele momento era aquela jovem. Porque Aleluia. aquela jovem poderia muito bem falar assim: Deus mata ele. Ele matou meu pai, matou minha mãe, Deus mata ele. Mas mata aos poucos, se matar de uma vez ele não vai sofrer. O homem é desse jeito, meu irmão, é desse jeito, mas Deus, ele não pensa como nós. Ele não age como nós. Ele age em cima de justiça. Ele age em cima daquilo que é certo. Aleluia. Quem vem levanta a mão para adorar. Aleluia,